temos consciência de que o Deus que nós servimos é vivo, é poderoso, é misericordioso e nos concede de sua graça, nós entenderemos que não há nada e nem problema algum maior do que o nosso Deus. Esse é o estudo de número 1067 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo aqui no nosso canal. Que o Senhor Jesus te abençoe e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É necessário nós conhecermos e crescermos no conhecimento sobre o nosso Deus, pois assim a nossa fé nele poderá ser inabalável. Vamos ao nosso tema. Maior é o que está conosco, glória a Deus. O nosso texto base está em 1 João, capítulo 4, verso 4, que diz: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós servimos um Deus vivo e poderoso, e o nosso Senhor é maior do que o nosso coração. 1 João capítulo 3, verso 20 diz: pois se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração, Ele é conhecedor de tudo. Muitas vezes nós somos acusados, confrontados pelo nosso coração, ou seja, pela nossa mente, pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Sabe por quê? Porque nós pecamos e não aceitamos o perdão do nosso Deus. O apóstolo João, ele nos mostra que maior é o nosso Deus, é o Deus a quem nós servimos, do que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa mente e do que o nosso pecado. Em Romanos capítulo 8, verso 34, Paulo faz uma afirmação que precisamos entender. Diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. O nosso Senhor Jesus é maior do que o nosso pecado, do que o nosso sentimento de culpa, e Ele é maior do que as acusações que vêm contra nós. Sabe por quê? Porque é Cristo que morreu por nós, é em Cristo que nós recebemos o perdão dos nossos pecados e nós servimos o Deus soberano, o Deus altíssimo. Ele é maior que os nossos inimigos, que aqueles inimigos que nos cercam, que tentam nos desestabilizar emocionalmente e até mesmo buscando nos destruir. A Bíblia nos mostra o exemplo do rei Ezequias, rei de Judá, que estava sendo ameaçado de destruição pelo rei Senaqueribe, o rei da Assíria. Ele queria invadir a cidade de Jerusalém. Segundo Crônicas capítulo 32, verso 1 e verso 2 diz: passados estes acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-las. Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, ele teve algumas estratégias. Observe que o autor de Crônicas inicia falando quem era o rei Ezequias, nos ensinando que Ezequias era um homem fiel ao nosso Deus. Nós precisamos, independente das circunstâncias, sermos fiéis ao nosso Deus. E o rei Senaqueribe, ele era um rei muito poderoso, ele tinha um grande, forte exército, mas ele era orgulhoso e soberbo. Isaías, no capítulo 36, verso 13, 14, 18 a 20, diz: Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, por
porque não vos poderá livrar. Não vos engane, Ezequias dizendo, o Senhor nos livrará. Aí olha o que ele mostra. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos? Olha ainda o que ele fala, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos. Foram palavras do rei da Assíria, Senaqueribe, por intermédio de Rabizaque. E assim como o rei Senaqueribe era soberbo e agia com arrogância, nós encontramos pessoas que se acham melhores do que as outras e até mesmo tentam humilhar, tentam maltratar e desprezar, mas elas ignoram que nós servimos o Deus dos deuses e nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco. Não podemos ignorar que o inimigo tem a função de roubar, matar e destruir. E ele usa diversas armas contra nós. E pasme, assim como ele usa as pessoas, muitas vezes ele nos usa contra nós mesmos. O rei Ezequias usou estratégias importantes. Eu vou enumerar, mas não necessariamente é a ordem dos fatos. A primeira estratégia que eu quero citar, que é importantíssima na vida do crente, é a confiança no Senhor. O rei Ezequias reconheceu que o Todo-Poderoso estava com ele. Segundo Crônicas, capítulo 32, o versículo 7, a parte final, diz assim: pois conosco marcha um poder muito maior do que está com ele. Nós precisamos ter a certeza que não estamos sozinhos na caminhada e temos o Todo-Poderoso conosco. E o nosso Deus, ele tem o poder maior, ele é maior que tudo e que todos. A segunda estratégia que eu quero citar é que o rei Ezequias não se deixou abalar, ao contrário, ele se animou e animou os que estavam com ele. Em 2 Crônicas, capítulo 32, a parte inicial do versículo 7 diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa da Síria, nem por causa do seu enorme exército. O povo de Judá estavam temerosos, mas Ezequias, ele não ignorou a grandeza do seu inimigo. Ele disse por causa do seu enorme exército, mas ele também não valorizou o fato do inimigo ser mais poderoso, ser mais numeroso que o exército que ele tinha. E quantas vezes, ao invés de nós olharmos para o grande que está conosco, para o grande Deus que está conosco, nós pegamos e ficamos olhando para as dificuldades, para as impossibilidades de nós termos vitória. Nós ficamos amedrontados pelo tamanho do nosso problema e nos paralisamos. Mas assim como o rei Ezequias, nós precisamos nos animar e nos fortalecer no Senhor. A terceira estratégia é que Ezequias reconheceu que o problema era grande, era um grande exército, um numeroso exército, um poderoso exército, mas ele reconheceu que o Deus que estava com ele era maior e poderoso para dar a vitória. Segundo Crônicas, capítulo 32, o verso 8 diz: com ele está apenas o braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo naquele mesmo instante se encheu de confiança com palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Nós precisamos nos animar, nos fortalecer, precisamos confiar plenamente no poder do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele age a nosso favor, ele peleja por nós e ele nos dá a vitória. Sabe por quê? Porque para
o Todo-Poderoso não existe nada que seja impossível. A quarta estratégia, ele estava movido pela fé em Deus e ele foi buscar conselho com os príncipes, com os homens valentes. Ele não foi se aconselhar com pessoas desanimadas, com pessoas frágeis, com pessoas que não tinham intimidade com Deus. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 3, diz assim: buscou o conselho de seus príncipes, oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles o ajudaram. Infelizmente, muitos crentes estão buscando conselhos com pessoas ímpias que, ao invés de levá-los a confiarem, a se aproximarem, a se fortalecerem em Deus, os levam, os conduzem a se afastarem e a agir com incredulidade contra o nosso Deus. Precisamos saber onde, com quem nós estamos buscando o conselho. A quinta estratégia do rei Ezequias, sabe qual foi? Ele uniu o povo. Eles foram fechar as fontes que poderiam favorecer o inimigo. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 4, diz: assim foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região, porquanto argumentavam porque viriam os reis da Assíria e achariam água à vontade para saciar-lhes a sede. Sabe o que nós fazemos? Muitas vezes nós ignoramos que nós precisamos da ajuda de outros em oração, da orientação de outras pessoas. Nós nos esquecemos que nós precisamos nos fortalecer a nossa comunhão com os irmãos. Precisamos receber palavras de ânimo e de consolo para podermos prosseguir. Precisamos fazer como o rei Ezequias. Precisamos fechar o que pode estar alimentando a ação do inimigo em nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos ser agentes de fortalecimento, levando palavras de ânimo, de consolo e orando por nossos irmãos. Nós podemos receber, mas nós também devemos dar. A sexta estratégia de Ezequias, ele não se permitiu desanimar. Ao invés do desânimo, ele se animou e ele continuou agindo. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 5, diz assim: e ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres e levantou o outro muro por fora. Olha que estratégia interessante. E fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. O que ele fez? Ele edificou os muros, ele tapou brechas, ele fortaleceu as cidades e ele construiu armas. Sabe o que significa para nós? Na presença do Senhor, nós somos animados, nós aprendemos a fechar as brechas, a usarmos as armas espirituais contra os inimigos. Mas a sétima estratégia do rei Ezequias é muito importante, não podemos ignorar. Sabe qual foi? Ele colocou oficiais de guerras sobre o povo, porque assim como nós também estamos em guerra, só que a nossa guerra é espiritual, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos vigiar e olha, não podemos marcar bobeira, porque o nosso inimigo ele não dorme no ponto. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 6, diz assim: e pôs capitães de guerra sobre o povo e reuniu-os na praça da porta da cidade. Tem áreas na vida do crente que é preciso, que é necessário colocar reforço, orar mais, vigiar mais, porque o nosso inimigo, ele conhece as nossas fraquezas. Por isso nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos estar atentos, sempre buscando e vivendo na presença do Senhor, na dependência do Senhor. A principal atitude de
Ezequias, ele reconheceu o Deus que ele servia, ele reconheceu que o Deus que ele servia é vivo e poderoso, ele confiou no Senhor em todo o tempo, ele acreditou que o Senhor estava com eles, ele não precisou temer, porque maior e mais forte é o Todo-Poderoso do que aqueles exércitos, do que os exércitos que se uniam para pelejar contra o povo de Israel. E o próprio Davi também nos mostra isso. Salmo 27, verso 3 diz: ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor, ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Nós precisamos, diante das adversidades, confiar plenamente no Senhor, porque o nosso Deus, ele é vivo, porque o nosso Deus, ele é tremendo, ele é poderoso, ele é misericordioso e ele age a nosso favor. No nosso texto base, o apóstolo João, ele nos ensina que quem serve ao Senhor, quem aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo do Deus Altíssimo habitando em si, e Deus está conosco. 1 João capítulo 4, verso 4 diz: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O nosso Senhor nos fez mais que vencedores. Olha quem nós somos em Deus e olha quem Deus é. Ele é poderoso, ele é mais poderoso que os nossos adversários, ele é invencível, ele é mais poderoso que o próprio Satanás, e diante do nosso Deus, todo joelho vai se dobrar confessando o poderio dele. Nosso Senhor, ele é maior que o nosso problema, ele é maior do que os que se levantam contra nós, e nós temos o favor dele para conosco. Romanos no capítulo 8, verso 31, Paulo nos diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é por nós. Este é um fato que devemos colocar o nosso olhar. Nós não podemos desviar desta palavra, pois é o Todo-Poderoso que age a nosso favor, e ninguém é maior e mais poderoso do que o nosso Deus. A luta que você enfrenta pode ser grande, a tempestade pode se levantar, mas quando o nosso Deus, ele decide agir a nosso favor, até a natureza física ou espiritual ouve e obedece a sua voz. Eu vou concluir citando a confiança de Davi, a certeza que ele, mesmo andando pelo vale da sombra e da morte, não estaria só, porque o Todo-Poderoso estaria com ele para dar vitória. Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando estamos vivendo no centro da vontade de Deus, ouvindo e obedecendo a sua voz, nós podemos ter a certeza de que temos a nosso favor aquele que é maior e mais poderoso do que tudo e do que todos, e é dele que vem a nossa vitória, é ele que nos dá o consolo, é ele que nos dá a sabedoria, que nos dá a graça e nos dá a paz que excede toda razão para passarmos pelas adversidades, mas sempre na presença dele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça o seu comentário aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.